I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galera, vamos falar um pouco de ângulos. Então, fica uma dúvida: como são formados? Como é que aparece um ângulo? O que esse ângulo quer nos dizer? Bem, quando eu tenho um encontro de duas retas, eu tenho então a região entre elas, que é um espacinho que eu chamo de ângulo. É um arco que liga uma reta a outra, medido em graus, que é a distância ou o deslocamento que tem de uma a outra, certo? Lembrando que aqui, por ser um encontro de duas retas, tem um ponto em comum. Essa interseção nós chamamos de vértice, certo? Também pode ser duas semi-retas, então nós medimos essa abertura aqui, ângulo, certo? Esse é o nosso ângulo. Então, a medida de um ângulo dada em graus. Que graus é esse? Exemplo: 30 graus, 60 graus e 90 graus. Olha o símbolozinho do grau, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar com os tipos de ângulos. Bem, nós temos alguns tipos. Por exemplo, esse camarada aqui que vai nos perseguir até o ensino médio, o famoso ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá bom? Esse nome dado porque é feito pelo encontro de duas retas na vertical e horizontal. Nesse caso aqui eu coloquei semi-retas, começando aqui com esse pontinho aqui. Vamos lá. Se ele for menor que 90, ele é mais fechado. Ou seja, esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Quando o θ for menor que 90 graus, ele se chama ângulo agudo. E quando ele for maior que 90 graus, esse θ aqui, ele é maior que 90 graus, eu chamo ele de ângulo obtuso. Certo? Quando eu tenho uma reta estendida, eu tenho aqui o nosso ângulo raso, que é 180 graus. E quando eu dou uma volta completa, eu tenho um ângulo de uma volta 360 graus. Tá ok? Professor, por que isso aqui é menor que 90? Olha só. O ângulo, nós começamos a medir ele a partir aqui do 0 grau, ó. Quando mais eu vou subindo, mais eu vou ganhando ângulo. Por exemplo, aqui é 10 graus, 20 graus, eu vou subindo, 40 graus, até chegar aqui, que é o nosso ângulo reto, 90 graus. Se eu for mais um pouco crescendo, no sentido anti-horário, aqui eu vou para 100 graus, 120 graus
150 até chegar aqui, ó, 180 graus. Tá bom? Pense em um relógio. Quando o relógio está marcando 3 horas, os dois ponteiros estão assim, ó. Opa, na verdade está assim, mas eu quero 3h15. 3 horas e 15 minutos. Os dois ponteiros estão assim, eles estão a 0 graus. Quando você tem 3 horas, está aqui, ó, 3 horas, 90 graus. 1 da tarde, mais ou menos assim, ó, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Quando você tem 3 horas e 45, você tem um ângulo de 180, tá assim, 3 horas 90, tá bom? 1 da tarde vai estar aqui assim, quer dizer, 3 e 5, vai estar mais ou menos assim, 3 horas e 5 minutos, ou 1 hora e 15, mas vamos colocar 3 horas e 5 minutos. E se for aqui 3 e 50, vai ter um ângulo obtuso, tá? Nós podemos trabalhar também com o nosso próprio relógio. Tá aí uma aplicação no nosso dia a dia, onde nós podemos encontrar esses ângulos, tá bom? Mas eu vou falar da formação deles um pouco mais. Vamos observar então um relógio qualquer. A posição de seus ponteiros, por exemplo, esse daqui é o meu ponteiro dos minutos, que é o maior, e esse é o meu ponteiro das horas, que é o menor. Logo, se eu estou vendo que forma um ângulo aqui reto, eu posso dizer que eles têm, aí está aqui no 6, né? Aqui está no 3. Ele tem um ângulo de 90 graus. Se no meu mesmo relógio eu observo que está sendo formado um ângulo menor que o ângulo de 90 graus, ele não está aqui retinho na vertical e na horizontal, ele está inclinado aqui, eu digo então que é um ângulo agudo. Esse aqui é um ângulo reto. Se eu vejo novamente um outro horário, que são 9 horas, 12 aqui é 9, eu vejo mais uma vez aqui um ângulo reto. Então eu posso dizer que é 90 graus porque é um ângulo reto. Se eu vejo mais uma vez o meu relógio, 6 horas, olha, eu vejo aqui então um ângulo raso, certo? 180 graus, ok? E se eu vejo os ponteiros do minuto e da hora apontados para a mesma direção, entre eles o ângulo é de 0 graus, porque eles estão apontando para a mesma direção no mesmo sentido, tá bom? Como estão com o mesmo sentido e na mesma direção, não tem ângulo formado entre eles. Agora, quando eles estão distantes um do outro, de alguma forma, há a formação desses ângulos que nós acabamos de ver, tá bom? E de 360, quando um ponteiro dá uma volta, que é o caso do ponteiro dos minutos, quando passa 1 hora, ele dá um giro completo, que é 360 graus, tá bom? Mas não se preocupe que nós vamos estudar isso bastante e não vai ter como a gente se atrapalhar com isso não. Bem, temos alguns tipos de ângulo, tipos não, né? Nomenclaturas, que são os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes são os ângulos que estão um ao lado do outro. O adjacente significa ao lado. Esse ao lado quer dizer o que, professor? Se eu tenho um determinado ângulo
aqui. Eu tenho outro ângulo aqui. Esse é o ângulo A. Vou representar como A chapéu. Esse é o ângulo B, B chapéu. O ângulo A está do ladinho do ângulo B, ó. Que é um ângulo, aqui é outro. Eu digo então que A é adjacente a B. Compreende? Só porque eles estão um do lado do outro. Só isso. É a nomenclatura que a gente dá. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um ângulo. Eu vou chamar de ângulo X. Aqui eu tenho um outro ângulo Y. X e Y são adjacentes porque estão um do lado do outro. Tá bom? Prontinho. Vamos lá. Ângulos complementares. Olha só, um ângulo reto, ele tem 90 graus. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. Geralmente são ângulos adjacentes, são ângulos que estão um ao lado do outro. Ou seja, se eu tenho aqui a formação de um ângulo reto, onde ele é formado pelo ângulo A e o ângulo B. Se eu disser que o ângulo A vale 60 graus e o ângulo B vale 30 graus, se eu somo A mais B, dá 90. Então eu digo que esses ângulos são ângulos complementares. Se for 45A e 45 graus o B, também são ângulos complementares. Se o A for 1 grau, vamos colocar aqui, 89 graus, e o B 1 grau, também são complementares, porque se eu somar os dois dá 90, tá bom? Então vou colocar aqui uma observação, ó, cuja soma é 90 graus, tá bom? Temos aqui os ângulos suplementares. O que seria, professor, os suplementares? Se lembra daquele ângulo raso, o de 180 graus? Seria então dois ângulos. Eu vou ter aqui um ângulo A e um outro ângulo B, que se eu somar A com B, dá 180 graus. Então, se A for 160 e B for 20, eu tenho um ângulo suplementar. Se ele for 100 e o outro for 80, se um for 1 grau e o outro for 179, e assim por diante. Ângulos também adjacentes, porque estão um do lado do outro, que se eu somar dá 180, que é o ângulo raso, eu chamo de suplementar. E se eu somar e der 90, eu chamo de complementar, tá bom? Só é o nomezinho desses ângulos pra gente ficar ligado, pra gente ficar antenado. Vamos lá. Continuando com ângulos opostos
pelo vértice. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho encontro de duas retas RS, eu tenho aqui alguns ângulos, ó, que tem um vértice aqui, né, que é a minha interseção. Eu tenho alguns ângulos aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, e eu tenho esse. Eu tenho esse ângulo daqui e tenho de cá. Eu estou dizendo que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse daqui for 60 graus, é oposto pelo vértice, ó. O oposto está do outro lado. O daqui também é 60 graus. Se esse daqui for 40 graus, o oposto pelo vértice dele vai ser 40 graus. Opa. 40 não, vou colocar outro valor aqui. Eu vou colocar aqui 120. Eu vou colocar aqui 120. Porque, ó, aqui é uma reta, né? Então, o ângulo A mais o ângulo B aqui tem que dar 180, como a gente viu. A gente viu que o ângulo suplementar é quando você soma dois aqui, ó, em uma reta e dá 180. Então, 60 mais 120 dá 180, então fica certo. Se eu colocar 40 aqui, vai ficar só 100, então não vai dar 180 aqui. Tem que dar 180. Então, vamos lá. Para um outro exemplo, se eu considerar aqui 50 graus, o ângulo oposto pelo vértice que está aqui, ó, também vai ser 50 graus do outro lado. Isso sempre, professor? Sempre. Esse ângulo aqui, ó, eu vou dizer que ele é 50 para 180, 130, né? 130 graus. O oposto pelo vértice aqui também é igualzinho, ó, 130 graus. Não pode ser diferente. Propriedade do ângulo, e essa é a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Todos os ângulos opostos pelo vértice são iguais, certo? Então tá aí, galera, nossa aula de ângulos. Vamos rever ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos reto, agudo, obtuso, raso de 360. Vamos dar uma olhadinha no nosso relógio e ver os ângulos formados pelo ponteiro dos minutos e horas. Os ângulos adjacentes que são um do lado do outro. E que nós podemos ter ângulos adjacentes complementares, que são os que formam 90 graus, que é o ângulo reto. E os suplementares que formam 180, que é o nosso ângulo raso. Tá aí, até a próxima. I never made it, but I know what